Marcos Dantas. Muito bem, são 7h49, confirmando 7h49. Estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, como anunciamos na abertura do nosso programa. A gente recebe agora aqui nos estúdios a deputada federal Natália Bonavides, ela que é do PT do nosso Rio Grande do Norte. Deputada, cumpre a agenda desde ontem aqui no Seridó, já visitou Parelhas, Cruzeta, hoje deve visitar outros municípios aqui da nossa região, está também hoje aqui em Caicó. Deputada Natália, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite, pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estava observando aqui, com relação a essa questão de emendas, né? O seu mandato, ele conseguiu contemplar todos os municípios da nossa região do Seridó? Pois é, Marcos, é uma alegria para a gente estar aqui também por isso, porque é uma região que o nosso mandato tem dado total prioridade, total atenção. Na verdade, é a região que mais recebeu recursos do mandato. E, por coincidência, Caicó, que é onde a gente está hoje, é a cidade que mais recebeu recursos do nosso mandato. O pessoal de Natal fica até enciumado, viu? Mas foi aqui, né, com os investimentos que daqui a pouco a gente pode comentar, que recebeu o maior volume de recursos. Em todo o Seridó já foram mais de 18 milhões. Imaginem que o meu primeiro mandato de deputada federal, então eu só tive 2 anos de indicação e mais de 18 milhões desses recursos foram para aqui do Seridó, que foi a primeira região, até agora a única, aliás, que a gente já conseguiu que todos os municípios recebessem emenda. Agora, você elege prioridades, por exemplo, quando vai destinar emendas para o município? Sim, a gente vem sempre dialogando com a população de cada local para saber, primeiro, quais são as principais necessidades, né, quais são as prioridades e, claro, observar também as áreas em que essa conjuntura que a gente vive hoje no país acabam afetando mais, tornando mais frágeis, né? Um grande exemplo é a área da educação pública. Hoje a gente está vendo o governo Bolsonaro que a cada ano está cortando mais recursos dos institutos federais, das universidades federais, e o nosso mandato tem uma proximidade muito grande com esse setor da juventude que vem da classe trabalhadora, que conseguiu a muito custo acessar uma universidade pública, um instituto federal, e que agora a gente está super preocupado que essas pessoas sequer consigam se manter nessas instituições. Então, uma das nossas prioridades está sendo exatamente essa, né, que essas instituições recebam recursos. Por exemplo, o Instituto Federal, né, a gente já mandou no primeiro ano 1 milhão, no segundo ano mais de 1 milhão, e o maior uso dessas emendas foi para assistência estudantil. Quem não sabe, os estudantes que precisaram ficar fazendo aula à distância, eles receberam um auxílio digital, né, aqueles que não tinham internet, não tinham condições de ter um computador, nem contratar internet em casa para acompanhar as aulas, para não parar de estudar, receberam auxílio digital, e uma parte considerável foi através de emenda do nosso mandato. E, por óbvio, aqui, né, o Campus Caicó foi contemplado. Mas não é só, Marcos, a UFRN, essa também, a gente sabe da importância que ela tem aqui na região, né? A gente tem uma oportunidade muito especial de que aqui em Caicó existe uma escola de medicina, né? Isso fez parte, inclusive, de uma política de interiorização do acesso à saúde que houve ali na época dos governos do PT, inclusive com mais médicos, e que a criação de um curso aqui, né, no coração do Seridó fez parte dessa política. E aí a gente tinha a seguinte situação: o prédio, né, acho que todo mundo aqui da cidade sabe que está tendo uma obra do prédio da Escola de Medicina, e simplesmente o MEC, que é o Ministério da Educação, não ia mandar nenhum recurso para essa obra, ia simplesmente virar um canteiro abandonado sem nenhuma condição de concluir. E foi a partir desse diálogo com a FRN que a gente mandou no primeiro ano da destinação da nossa emenda de bancada, essa emenda para a UFRN. Então essa obra hoje ela está acontecendo, né? Ela vai poder ser concluída, a obra da Escola de Medicina da UFRN, por causa da nossa emenda, que para lá foram quase 11 milhões de reais para poder, né, que Caicó tem esse prédio, né, que vai sem dúvida ser uma referência no Brasil, na verdade, porque os índices desse curso são realmente espetaculares, mas para que possa ter uma referência aqui em Caicó e que a gente forme, né, cada vez mais médicas, mais médicos que sejam aqui da região, que tenham uma tendência maior a permanecer na região depois que se formem. E eu me lembro que depois que você anunciou essa emenda para a UFRN, que por exemplo, a construção da Escola Multicampo de Ciências Médicas despertou o interesse também de outras universidades aqui de Caicó, né? A UERN também ele procurou, o IFRN. Eu até conversei ontem com a Shirlene, que é a diretora do campus da UERN aqui em Caicó, porque a UERN era um pouco invisível, né? Para essa questão, por exemplo, de emendas, né? De interesses de
da nossa representação política chega junto com a UERN, né? E ela me falou de que através dessa sua parceria, né, existe a possibilidade de crescimento e ampliação de cursos na UERN aqui no Seridó, né? Que cursos seriam esses, por exemplo? Então, uma das possibilidades é mesmo a questão da estrutura física, né? Porque cursos novos, isso tudo é algo que é debatido em âmbito dos conselhos da universidade, mas é algo que a universidade precisa primeiro ter condições de receber. E a UERN aqui no nosso estado, ela é muito especial, porque se você for ver, por exemplo, nossas professoras, nossos professores do ensino básico, né, do ensino fundamental, do ensino médio, uma ampla maioria deles é formada na UERN. Então, a UERN tem um papel na educação como um todo do nosso estado que é fundamental. E foi uma universidade que sempre foi muito desvalorizada, né? As gestões antes do governo Fátima chegaram a falar até mesmo em privatizar a UERN, sendo que é uma universidade que historicamente no nosso estado permitiu que as pessoas, né, acessassem a educação, né, que os filhos da classe trabalhadora fizessem o ensino superior. E o que acontece hoje? Né, nosso mandato, como falei, tem essa prioridade na área da educação, então a gente, né, tomou como decisão, como diretriz, que essas instituições todo ano iam receber recursos das nossas emendas parlamentares. A UERN já recebeu recurso do nosso mandato no campus Açu, no campus Mossoró e, por óbvio, no campus Caicó, né? Na verdade, nossa maior emenda para a UERN foi para cá, para Caicó, e foi uma articulação que a gente fez em conjunto, né? Chamamos outros parlamentares para também colocar emenda, como o senador Jean Paul, para que a gente pudesse, né, garantir a construção de um novo bloco de aulas, né? Então, o meu mandato destinou 250 mil para a UERN Caicó, né? A gente articulou que outros mandatos também destinassem, porque é uma obra cara, né, de cerca de R$1 milhão, mas que felizmente vai poder ser garantida. Eu só queria registrar mais uma coisa sobre a UERN, é que há poucas semanas teve um momento histórico, né, que foi quando a governadora Fátima anunciou a autonomia financeira da universidade, mas também anunciou o fim da lista tríplice. O que é isso? Hoje, nessa universidade, a comunidade acadêmica, para eleger o reitor, forma uma lista, e aí a governadora que escolhe quem da lista vai ser nomeado. Só que o ideal é que a comunidade escolha diretamente, pronto. E é isso que vai acontecer com o UERN, né? Não tem mais lista tríplice para a governadora escolher entre o menos votado e o mais votado. Agora, a comunidade elege, e o mais votado é o empossado, né? Que é algo que o governo Bolsonaro vem desrespeitando muito nas atuais gestões, como é o caso da UFESA em Mossoró, né? Em que não houve a nomeação do candidato mais votado para reitor. Saindo um pouco do campo da educação, o seu mandato também tem se preocupado em destinar emendas para outras áreas aqui no Seridó? Sim, sem dúvidas, para outras áreas. Por exemplo, só na área da saúde já foram quase 3,5 milhões, né? A gente tem buscado alguns hospitais regionais, tem buscado fortalecer com compra de equipamentos. Na área da agricultura familiar também, tem vários municípios que já foram contemplados com compra de trator, de ensiladeira, enfim, de equipamentos para fortalecer que o pequeno agricultor, que a pequena agricultura possa acessar, porque a gente sabe que é quem coloca a comida na mesa, né? O pequeno agricultor, que a gente compra no mercado, que a gente come, não vem das grandes empresas do agronegócio, que produzem outro tipo de coisa, soja para exportação, por exemplo, né? Aqui a gente sabe que no nosso estado o forte da agricultura, da pecuária, são essas situações menores, né, que servem realmente para alimentação. Para a pesca também, né, vários municípios do Seridó vão ser contemplados para que os pescadores artesanais recebam kit de apetrecho de pesca para terem melhores condições de trabalho. Na área do esporte também, a gente está aqui inclusive com nosso companheiro que trabalha com a gente, Zulamar, que é de Ouro Branco. Lá vai ter uma pista de atletismo, né? A gente viu nas Olimpíadas o desempenho dos atletas brasileiros nessa área, então a gente fica muito feliz que vai ter uma referência aqui também no estado nesse sentido. E tinha mais 2 temas que eu queria falar aqui. Um é o Geoparque Seridó. Eu e o senador Jean Paul, a gente está mandando uma emenda em conjunto no valor de 150 mil para o Geoparque Seridó, que a gente sabe que vai fortalecer inclusive o turismo aqui na região do Seridó. E a outra área super importante, que também teve priorização do nosso mandato, em Caicó especificamente, é na segurança pública, a área do combate à violência contra a mulher, né? Fazia muitos anos que não se tinha um avanço nessa área de abrir novas delegacias especializadas, de reabrir as que estavam fechadas, de criar onde não tem delegacia especializada para as mulheres, mas de criar pelo menos uma sala, né, que tenha chama Sala Lilás, né, que tenha um acolhimento especializado. E aqui
né, o Caicó recebeu emendas, né, os equipamentos que vão ter na Delegacia da Mulher aqui de Caicó foram através de emendas do nosso mandato, né? A gente sabe que esse é um tema que segue, né, sendo uma questão seríssima, que coloca em risco a vida das mulheres, então é fundamental que no governo da professora Fátima, que inclusive é a única governadora mulher do país, que essa política seja fortalecida. E a gente tem tido essa parceria com o governo, com a delegada geral, né? A gente dialoga sempre com a delegada geral para indicar quais municípios vão ser a cada ano. Também foi outra política que a gente decidiu que todo ano vai mandar para fortalecer essa questão na segurança da Delegacia da Mulher. E aqui em Caicó, felizmente, também, né, foi a que foi contemplada com uma dessas emendas para equipamentos. Agora, não merecia na nossa região mais delegacias das mulheres, por exemplo? Sem dúvidas. Inclusive, está sendo agora na gestão de Fátima que depois de muitos anos está se abrindo pela primeira vez delegacias. Antes você tinha ali a de Natal, você tinha a daqui que passou um tempo desativada, Parnamirim, e aí mais nada, o resto do estado ficava simplesmente desassistido. E é um anúncio, inclusive ontem em Parelhas a governadora Fátima estava falando disso, né, que está abrindo novas, porque é uma questão seríssima, né, as mulheres morrem por causa desse assunto, e também está sendo agora a primeira vez em que existe plantão nesse tema, né? Você imagina que antes essas delegacias das mulheres só funcionavam de segunda a sexta, de manhã e de tarde, sendo que justamente o horário em que mais existem agressões são os outros horários, né? Os horários de fim de semana, noturnos, e essa política de aos poucos ir abrindo os plantões também na Delegacia da Mulher está sendo muito importante para salvar vidas. O ouvinte pergunta aqui em Jardim do Seridó, tem alguma emenda destinada para Jardim do Seridó? Nós temos emenda em Jardim do Seridó, eu vou olhar exatamente aqui qual, que eu não tenho de cabeça todas as emendas decoradas, mas eu já achei aqui que a gente tem um poço em Jardim do Seridó, né? A gente sabe que essa questão hídrica está seríssima no estado inteiro, então a gente tem buscado dar uma atenção. Colocamos mais de R$500 milhão já de emendas para perfuração de poços, e aqui no caso do Seridó, esses poços já estão indo para Equador, para Florânia, para Jardim de Piranhas, para Jardim do Seridó, que o nosso ouvinte deixa um abraço, agradeço a pergunta dele, para Ouro Branco, para São João do Sabugi. Então, assim, todos os municípios têm emendas, né? Todos os municípios do Seridó já foram contemplados com emenda do nosso mandato. Deputada, como é que está essa questão do apoio da bancada federal para a barragem de Oiticica? A gente sabe que a barragem é, com certeza, do ponto de vista hídrico, é a mais importante aqui, obra do Estado, né? Exato. E estamos aí perto da sua conclusão. Como é que está essa questão da bancada federal? Ela tem se posicionado favorável nos últimos anos, essa luta pela barragem de Oiticica? Sim, tem se manifestado favorável, inclusive acho que a nossa bancada é muito diversa politicamente, né? Então, em muitos temas, é só você ver nas votações, por exemplo, a gente diverge em muitas coisas, mas tem determinados assuntos em que não tem outra posição possível, né? Que não seja a defesa. E alguns desses temas são essas obras que a gente defende para o nosso estado, né? Inclusive, nos últimos meses, tenho participado de algumas reuniões sobre a barragem Oiticica, né? Nas mediações dos conflitos que existem para garantir que todo mundo atingido, inclusive pela obra, seja protegido, né? Receba as indenizações devidas, e é uma barragem que vai ser fundamental, sem dúvidas, né? Para amenizar essa crise hídrica que nosso Seridó sofre. A gente sabe que só ela não é uma ação suficiente, mas que vai ser a ação fundamental, porque hoje, por exemplo, a gente, mesmo com o programa RN Mais Água de perfuração de poços, a gente sabe que é um paliativo, né? Que não é o ideal que nosso povo dependa de perfuração de poços a longo prazo para poder fazer, né, atender suas necessidades mais básicas. Então, a barragem de Oiticica, sem dúvidas, é uma joia, né, que a gente precisa cada vez se empenhar mais na aceleração para que, como tem essa previsão de próximo ano, isso seja cumprido, ela seja entregue. Para 2022, qual é a prioridade do seu mandato? Olha, a prioridade do mandato é que a gente continue fortalecendo os temas de defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras aqui do Rio Grande do Norte, né? Esse tem sido sempre o nosso horizonte. Então, se você for ver as votações, nossos posicionamentos na Câmara, nossas votações, isso tem sido sempre levado em conta. E nas emendas também, né? A gente conversou um pouco aqui sobre as emendas e vocês viram que são sempre emendas que buscam fortalecer áreas que hoje muitas vezes se encontram fragilizadas por causa dos cortes que estão havendo no governo Bolsonaro, ou mesmo por causa do difícil estado em que a governadora Fátima recebeu, né, as condições financeiras aqui do Rio Grande do Norte. E isso, felizmente, ela está conseguindo virar essa página, ela está conseguindo aumentar cada vez mais a capacidade de investimento aqui do estado, mas é seguir trabalhando, né? Será o 4º ano do mandato.
será um ano de muito trabalho, porque a gente sabe que os efeitos que a pandemia está deixando no Brasil, principalmente por causa dos equívocos, né, das políticas de Bolsonaro na economia também, estão tornando uma recuperação muito difícil, então vai ser um ano muito desafiador, né? A gente tem o aumento da fome, a gente está vendo cenas que há muitos anos não se via no Brasil, de as pessoas realmente indo buscar comida no lixo, né, tendo Antes a gente não via osso ser vendido, carcaça de peixe ser vendida como alimento, e isso tudo tá voltando hoje. Então, acho que não tem como não ser outra a nossa prioridade, né? Trabalhar para enfrentar esse cenário de aumento da pobreza, de aumento da miséria, de volta da fome, e no que o nosso mandato puder ser útil nisso, sem dúvida que vai trabalhar muito. A nossa ouvinte Isabelle pergunta aqui, por que você fala tanto em segurança e no governo Fátima temos um índice de pior segurança, principalmente na própria capital? Na verdade, não é no governo Fátima os índices de pior segurança, né? Na verdade, a gente viu uma melhoria, uma queda no índice de homicídios, por exemplo. Alguns episódios pontuais podem acontecer, como o próprio secretário de Segurança, o Coronel Araújo, sempre faz questão de ir a público explicar cada questão que existe, mas a verdade é que não há governo recente que tenha investido tanto em segurança como o governo Fátima. Há quantos anos não tinha convocação de novos policiais, né? Há quantos anos não tinha convocação de novos oficiais, há quantos anos não se abria uma nova delegacia da mulher, né? Então, o que a gente vê hoje é uma verdadeira política de valorização dos trabalhadores da segurança pública, que não havia sido feita em nenhuma das últimas gestões. E inclusive cumprimento, né, a Coronel Araújo, ontem estava com a gente no evento em Parelhas, justamente anunciando novas medidas para o Seridó na área da segurança, e a gente espera que essa política da governadora só se fortaleça, de valorização dos trabalhadores da segurança, que a gente sabe que passam por condições difíceis de trabalho, né? Um trabalho que tem uma tensão, né? Que muitas vezes tem condições até materiais muito escassas, e que felizmente hoje o investimento que a governadora está fazendo está aos poucos melhorando essa situação. Outra pergunta aqui, a ouvinte quer saber por que a UERN é a faculdade do Estado e recebe tão pouco investimento? Meu irmão faz odontologia e não tem insumo nenhum. Pois é, inclusive eu queria aqui deixar um abraço para todo mundo que constrói a UERN, né? Hoje a UERN Caicó faz 15 anos, né? Deixo os parabéns para todo mundo que se junta nessa construção, e a gente concorda, né? Eu, a governadora Fátima, a gente concorda com essa reflexão que a ouvinte traz, porque a UERN realmente ela foi muito sucateada por muito tempo, né? Hoje existe um aumento do investimento, e o ponto que foi feito, que foi anunciado há algumas semanas em Mossoró, da autonomia financeira, isso é uma mudança na política como a UERN nunca tinha visto, né? Agora, por exemplo, um Tribunal de Justiça tem autonomia financeira, né? Eles têm recursos independentemente do que aconteça, e agora vai ser assim com a UERN, né? Não vai mais depender de se vai ter ou não destinação naquele ano. A autonomia financeira vai permitir com que sempre haja recursos, e por óbvio, né? Imagine que a governadora recebeu o Estado com uma dívida de quase 1 bilhão. Imagina o que dava para ela estar fazendo se não fosse essa dívida. E agora ela está tendo que pagar folha de servidor que estava atrasada, pagar folha de fornecedor que estava atrasado. Óbvio que é obrigação da governadora. Ela recebeu o Estado com essas dívidas, e essas dívidas são do Estado. Mas era obrigação, na verdade, primeiro da gestão que deixou essas dívidas. Então, se hoje a gente tem uma capacidade de investimento limitada, muito se deve à situação em que o ex-governador Robson Faria, né, pai do atual ministro Fábio Faria, deixou o Estado. Mas, mesmo assim, a gente tem buscado caminhos, né, para fortalecer, inclusive, a UERN, que eu sei, porque sempre visito os campi, que passa por uma situação difícil, que falta equipamentos, tem muitas coisas que são antigas, precisam ser substituídas. Não é à toa, aliás, que a gente tem mandado emenda todos os anos, mas também sei que é a primeira vez, em muitos anos, que existe uma política intencional, né, pensada de valorização da UERN, e essa medida da autonomia financeira é o maior exemplo disso. Sandra Kelly, diretora aqui do SERES da UFRN, pergunta, Natália, você ajudou muito a UFRN com o curso de medicina. Pergunta aí, o que você pensa sobre o fato do argumento de inclusão regional beneficiar alunos da Paraíba em detrimento do Rio Grande do Norte? Então, o que nós conhecemos sobre o argumento de inclusão regional é que, na verdade, ele beneficia quem for do Seridó, considerando aí a região geográfica, né? Então, principalmente o Seridó Potiguar, mas existe também a possibilidade de estudantes do Seridó paraibanos serem beneficiados. Mas se você for ver os índices de conclusão de curso, né, na verdade, os mais beneficiados são mesmo os estudantes potiguares, né? Os estudantes
do Seridó Potiguar. Isso eu sei porque quando eu estive visitando a Escola de Medicina, o professor George, inclusive, quem eu deixo um grande abraço, daqui a pouco a gente vai se encontrar visitando as obras da escola, ele me mostrou, né, com muito carinho, inclusive, qual era o perfil das turmas que estavam se formando nessa escola, né? E é muito gratificante ver que a esmagadora maioria, né, de quem se forma lá é da região do Seridó Potiguar e, inclusive, essa política a gente tem buscado fortalecer no mandato no seguinte sentido. Hoje, em alguns estados, o argumento de inclusão regional ele é questionado pelo Ministério Público. Então, não só a UFRN, mas outras universidades procuraram o nosso mandato para que a gente fizesse um projeto de lei que autorizasse, né, não está obrigando ninguém a fazer argumento de inclusão regional, não está mandando para a universidade como é que esse argumento vai ter que ser, mas está autorizando, né, que as universidades que desejarem possam adotar essa medida para incluir cada vez mais gente que se forme, que seja da própria região. E a gente espera que, assim, com isso, essa situação se estabilize, né, que não tenha questionamentos do Ministério Público, por exemplo, por causa de uma política que a gente sabe que é tão importante, e é só ver o perfil dos concluintes aqui da Escola de Medicina de Caicó, que é fundamentalmente de pessoas do Seridó do Rio Grande do Norte. O ouvinte Antônio Almeida pergunta, você não acha, deputada, que o Fica em Casa contribuiu para a derrocada da economia no Brasil? Eu acho que a gente teve uma situação de não ter muita escolha, que foi uma pandemia com um vírus letal que se espalhava pelo ar e que matava as pessoas. Sem dúvidas que isso teve impacto para a economia, não há dúvidas quanto a isso. O comércio fechado sempre vai ter impacto para a economia, mas não havia outra opção, né? Na verdade, quanto mais se prestou atenção nas recomendações científicas, mais rápido se saiu da pandemia. Muito pior para a economia, e eu acho um erro que a gente pense só na economia nesse sentido, mas enfim, muito pior para a economia seria o prolongamento da pandemia. E quando a gente não tinha vacina, especialmente no Brasil, em que o governo Bolsonaro fez todo o esforço para atrasar a vacinação do nosso povo, não tinha outra medida conhecida além do uso de máscara e do isolamento social. Então, essas medidas foram, sem dúvidas, muito duras e difíceis de serem tomadas pelos gestores, mas foram necessárias na medida em que era, naquele momento, a única coisa que permitia desacelerar a contaminação das pessoas. Eu quero só aproveitar, Marcos, para deixar mesmo aqui meu abraço para todo mundo que está nos ouvindo e passou por momentos difíceis nessa pandemia. Eu, como todo mundo, perdi pessoas queridas. A gente sabe que é muito revoltante ver o que aconteceu. Ontem teve uma sessão na CPI do Senado que foi cheia de emoção, porque foram ouvidos os parentes e amigos de vítimas da Covid que, enfim, estão muito indignados, né, de ver que se tentou fazer corrupção com a compra de vacina, que se tentou atrasar ao máximo, né, se ignoraram as propostas das empresas de vacina que estavam tentando vender para o Brasil, inclusive a preço mais barato, e a gente pensar em quem a gente perdeu e que poderia ter sido vacinado, poderia não ter entrado nessa estatística. A gente tem hoje estudos que mostram que se a gente tivesse tido um desempenho médio, nada de primeiro mundo, mas médio no combate à pandemia, ou seja, levando em conta aí a taxa de mortalidade média do mundo, menos de 200 mil brasileiros e brasileiras teriam morrido. Olha como isso é indignante. Foram mais de 400 mil vidas que foram perdidas e poderiam não ter sido perdidas se a gente tivesse tido uma política mediana de combate à pandemia. E é muito duro ver que no Brasil isso não aconteceu. Eu perdi um amigo, seu Bira, presidente do Alecrim, que ele era o senhor que estava com os documentos separados para se vacinar e não chegou na vez dele. Então eu deixo esse abraço porque eu sei que foi um período muito duro, está sendo ainda, né? Porque ficam os impactos, né? A perda de trabalho, a perda de renda, e por isso que eu deixo também meu compromisso, né? De que cada minuto do meu dia, cada energia que eu tiver vai ser dedicada a que esse momento tão difícil que a classe trabalhadora hoje passa, de empobrecimento, de não ter acesso ao trabalho, de alguns terem tido que parar de estudar, que esse momento seja superado o mais rápido possível, né? Que o nosso povo volte a ter esperança. Eu sei que o nosso tempo chegou, mas nós temos duas CPIs em andamento, né? Uma que investiga denúncias contra o governo da qual a senhora é aliada, que é aqui no estado, e outra que apura denúncias do governo da qual a senhora é adversária, que é o governo federal. Qual é a sua opinião sobre as duas CPIs, a do governo federal e do governo do estado? Se só me permitir, Marcos, eu falei do posto para Jardim do Seridó, mas a gente também vai ter uma emenda para lá para implementos agrícolas, para equipamentos para agricultura familiar. Então, essa questão da CPI é um tema muito importante de ser debatido, né? Porque a gente tem realmente duas situações distintas. A gente tem aqui no estado do Rio Grande do Norte uma gestão, um governo que fez tudo o que precisava ser feito para combater a pandemia, ou seja, que fez o enfrentamento do apoio
do apoio às micro e pequenas empresas, que fez as medidas de assistência social que fossem necessárias, inclusive com distribuição de alimentos, que tomou as medidas necessárias para que as aulas fossem realizadas de forma virtual, que seguiu as recomendações que foram estabelecidas pela comunidade científica para a gente sair dessa situação o mais rápido possível. Né? Não é à toa que o Rio Grande do Norte tem um dos índices mais sucedidos, inclusive, né, de redução de taxa de mortalidade, de contágio, por exemplo. Então, a gente viu uma política que foi muito acertada, inclusive no sentido do que vai ficar depois da pandemia. Né? Enquanto teve alguns locais que optaram, por exemplo, por abrir hospitais de campanha, que depois vão embora e não vão deixar nenhum legado para a população, a governadora Fátima tratou de abrir leitos de UTI no interior, né, para que ninguém precisasse se deslocar à capital para se tratar da Covid. Na verdade, aconteceu até o contrário, né? Teve gente da capital buscando vagas no interior, porque houve essa interiorização das vagas, e vagas que vão ficar, né? Investimentos que vão ficar no SUS, que não foram valores que foram gastos apenas naquele momento e que depois não vão representar um benefício. Então, toda essa política acertada, sem dúvidas que incomodou alguns setores da política local que, convenhamos, até hoje não aceitam o fato de que uma mulher de origem popular tenha sido eleita governadora do estado. E aí, diante da ausência de qualquer fundamento para qualquer denúncia, que é o que está posto hoje aqui no Rio Grande do Norte, em relação à gestão na pandemia, fica esses gestos de que às vezes são até como de desespero, porque se você for ver uma sessão da CPI aqui do estado do Rio Grande do Norte, simplesmente não há caso, não há ponto. Né? Não há muito barulho por nada, na verdade, porque não há nada sequer que tenha sido provado de caso nenhum que eles tenham apresentado até agora, diferente da situação da CPI que acontece no Senado. Né? Que, inclusive, eu deixo uma saudação aqui para o nosso senador Jean, que teve uma atuação muito importante nos momentos que participou da CPI, e que o relatório se aproxima de ser apresentado, né? Uma CPI que já está nos seus dias finais de trabalho, e que o que a gente tem notícia é que é um relatório que vai sugerir o indiciamento do próprio presidente da República por vários crimes, né? E isso é correto, porque foi efetivamente o que aconteceu durante o período da pandemia. Né? Crimes foram cometidos contra a nossa população, e não foi algo banal. Foi mais do que desperdício de recursos, o que já seria muito grave. Foi eliminação de vidas mesmo, né? Uma política que resultou num dos maiores índices de mortalidade do mundo, né, para a Covid-19. Então, nesse caso, essa CPI nacional, ela não só teve essa avaliação das políticas que foram adotadas pelo governo federal, e foram pessimamente adotados, aliás, mas ela também acabou descobrindo os casos, né, de tentativa de obter vantagem através de corrupção na compra de vacinas. O verdadeiro esquema de fazer pessoas de cobaia que existiu num plano de saúde do estado de São Paulo, que tinha uma parceria com o governo federal no sentido de reforçar um discurso de que um suposto tratamento que na verdade nunca funcionou, que ele funcionaria, que as pessoas não precisariam tomar outras medidas de proteção. Então, acho que foram muitos escândalos que foram detectados nessa CPI. Essa questão das cobaias é um negócio, assim, tenebroso, da gente pensar que nem nos nossos piores pesadelos a gente imaginou de se fazerem teste em gente e sem autorização. Isso é coisa de uma política mesmo fascista, né? Que foi feita em outros tempos, em outras décadas. Então, acho que essa é a diferença fundamental, né? Em um caso teve uma gestão exemplar que realmente salvou vidas, que foi o caso do Rio Grande do Norte, e a maior prova disso é que a CPI nada encontra, nada acha, só barulho faz. E no outro caso, uma política que foi realmente de assassinato em massa, né? É isso que a gente tem que configurar quando a gente vê que mais de 400 mil mortes não deveriam ter acontecido se houvesse tido uma política minimamente, né, mediamente eficaz no combate à Covid. Mas esse relatório da CPI vai justamente tratar desses crimes. Essa semana, inclusive, o presidente da CPI, aqui, o Richard Kelpis Lima, deu uma declaração de que teve acesso às investigações do Consórcio Nordeste e traz aí denúncias muito graves, né, do mau uso aí, de desvio de recursos, de recebimento de propinas. Você acha que isso pode... Ele não traz. Mas você acha que isso pode chegar, por exemplo, aos governadores? Não, eu sei que a governadora Fátima não chega, porque, assim, conheço muito o trabalho dela, a honestidade dela, até nos casos que eles tentam fazer barulho, como daquele da compra dos respiradores. Você sabe quanto de dinheiro teve no Rio Grande do Norte nesse caso? Nenhum. O Rio Grande do Norte nunca colocou R$1 na compra desses respiradores, e foram os governadores que foram denunciar o calote que essas empresas deram. Então, é disso que o presidente da CPI está vivendo, né? De manchetes, de dizer que teve acesso, de que vai ver, de que vai dizer. Quando a gente vê nas sessões, não há nenhuma prova posta, não há nenhum documento que mostre nenhum indício de má-fé. E
Outro sinal disso é que os próprios órgãos de controle, o Tribunal de Contas do Estado, a Controladoria Geral da União, todos já se manifestaram sobre essas situações e todos isentaram a governadora de qualquer vínculo de responsabilidade, de qualquer feito, de qualquer má-fé. Então, acho que existe uma tranquilidade em relação a isso, né? É um lamento óbvio que exista um gasto de dinheiro público, né, das horas de funcionários públicos, das horas da TV Assembleia, esse gasto, esse desperdício para ser usado para a oposição fazer barulho, né? Isso a gente lamenta, porque o dinheiro público está escasso e isso não deveria ser desperdiçado dessa forma. Mas também entendo que faz parte do jogo político de quem não tem outros trabalhos para apresentar que se apegue nesse tipo de coisa sensacionalista. Para fechar, o PT vem forte, na sua opinião, para 2022, aqui no Estado também? A gente espera que sim, né? Mas eu sou daquelas muito pé no chão, que acha que o que a gente tem que fazer antes de campanha é trabalhar muito, pensando inclusive muito menos em campanha e muito mais em quais são nossas tarefas, né? Seja como parlamentar, como governadora, como prefeito. Inclusive hoje estou indo a Currais Novos visitar nosso prefeito Odon. Mas a gente espera que o presidente Lula seja candidato, né, que a governadora venha forte para a reeleição, como parecem que as pesquisas indicam, que a gente possa ampliar nossas bancadas. Eu acho que a gente ano que vem vai ter uma oportunidade muito grande de virar o jogo do que está acontecendo no nosso país. Eu repito, assim, é muito doloroso ver as pessoas voltando a procurar comida no lixo. Isso é algo que a gente já saiu do mapa da fome uma vez, Marcos, e agora a gente está presenciando essas cenas. A gente está num país em que, na pandemia, o número de bilionários aumentou, enquanto a maior parte da população passou a perder renda, perder emprego. Mais de 50 milhões que passam por insegurança alimentar hoje, e nosso povo não merece uma coisa dessa. Nosso povo merece muito mais, e a gente tem... o Partido dos Trabalhadores, a gente tem essa ideia de contribuir para uma mudança nesse cenário, para que o nosso Brasil possa voltar a ser feliz. Você vai disputar a reeleição? Vou disputar a reeleição, espero que o povo do Rio Grande do Norte me honre com essa escolha de continuar sendo seu representante. Ok, deputado, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Só queria agradecer mesmo o espaço, agradecer a atenção, pedir desculpas, porque naquele outro dia que a gente tinha combinado, eu não consegui chegar em Caicó na hora, mas fiquei feliz de poder estar aqui hoje. Espero voltar em breve. Um abraço enorme para todo mundo que assistiu a gente, um beijo para todo mundo da UERN, que faz aniversário hoje, a UERN Caicó. E tamo junto, gente. Vocês tenham em mim, no meu mandato, a lembrança de que tem alguém que não vai arredar o pé de defender os trabalhadores do Rio Grande do Norte. 8 horas e 21 minutos, conversamos aqui no nosso programa com a deputada federal Natália Bonavides.